tá bom? Agora a gente vai falar sobre alguns conceitos da parte de venda, conceitos que são frases, que são sentenças e outras coisas que são estruturais, que são do processo que a gente precisa levar em consideração. Eu primeiro quero que vocês reflitam sobre, vocês confiam no que vocês vendem? Mas de verdade, assim, de verdade, no fundo do coração, sabe? Aquela coisa que tu morre abraçado, entendeu? Quantos de vocês de fato confiam no que vende? Eu acredito que 100% de vocês confiam no que vende, mas eu acredito que não 100% de vocês conseguem demonstrar isso para o paciente. A gente falha em demonstrar o quanto a gente confia naquilo que a gente vende. Um exercício que a gente precisa aprender a fazer, que aí é sobre nós nos tornarmos consumidores, é como que tá o sorriso de vocês hoje? Quando vocês querem vender um sorriso reabilitado, um sorriso bonito. Tem muitas coisas que vão cutucar a gente aqui, tá? E que eu preciso, como mentora, trazer para vocês, que eu preciso que vocês reflitam, tá? Como que tá o teu sorriso hoje? Será que ele tá exatamente da forma como o paciente, quando ele senta na frente de vocês e ele olha e ele admira o sorriso de vocês? Ou ele senta na frente e ele se pergunta assim, bah, mas a doutora quer me vender um sorriso com lente de contato, ela diz que não estraga os dentes, ela diz que não faz mal, mas ela não usa. Ou, né? Ou por que que ela não usa? Ou enfim, tá? Não tô dizendo que todo mundo tem que ter, eu estou dando um exemplo, tá? Eu não tô passando a tabela em todo mundo como se fosse um tratamento para todo mundo. Como que tá o corpo físico hoje em dia, para quem vende saúde? Como que tá a saúde de vocês hoje em dia, né? A doutora Priscila também trabalha com longevidade, a doutora Thaís também que trabalha com a parte de fisioterapia, com a parte de motricidade, a parte de botox também, né? Então, como que tá isso em vocês hoje? Porque isso também faz parte de nós determinarmos a confiança que a gente tem para vender o que a gente está vendendo. Eu vou falar para vocês o meu depoimento como paciente mesmo, tá? Como uma pessoa que antes meu sorriso não era feio. Quem me conhecia antes, né? Meu sorriso não era feio, mas eu não me sentia. Quando nós começamos a vender lente de contato com mais ênfase, com mais propriedade mesmo, né? Eu não me sentia 100% confiante. Vocês têm ideia de que em muitos momentos, eu estava na frente do meu paciente e eu dava um sorrisinho suave. Eu era a nossa paciente, tá? Que assim, o nosso paciente muitas vezes ele não tem um sorriso péssimo, tá? Não é aquele paciente com um sorriso destruído. Às vezes é, mas nem sempre. Nem sempre. E essa era eu como paciente. E eu me transformei na minha forma de me comunicar quando eu passei a estar com o sorriso que eu sempre desejei ter, o sorriso que eu sempre admirava. Porque quando a gente entrega um sorriso, tu olha e tu diz, meu Deus, que lindo que ficou, meu Deus, que maravilhoso, né? E eu não me sentia com aquele sorriso. Então, eu sou um avatar transformado, inclusive nisso, tá? Eu sei que santo de casa não faz milagre e eu demorei 2 anos para convencer o Cris a fazer as próprias lentes. Para quem acompanhou, ele fez ano passado em julho, se eu não me engano, né? Enfim, são coisas que a gente, como cliente, a gente precisa sentir para confiar de verdade. Não importa o que vocês fazem, tá? Não importa o segmento de vocês, mas eu quero que vocês sintam de fato a convicção, a confiança e que vocês consigam treinar a transmissão dessa confiança para o paciente. A gente tem N formas de transmitir essa confiança para o paciente, a gente vai falar sobre todas elas aqui, mas essa é uma das maneiras que eu acredito que sim interfere demais, tá? Venda é mentalidade. Vocês já ouviram essa frase, né? Vocês já ouviram. E eu quero saber se alguém consegue entender para explicar o que que é venda é mentalidade. Porque parece que vender é o fim do mundo, né? Parece que é o fim do nosso relacionamento com o cliente, né? Com o paciente. Eu falo que a gente às vezes tem tanta pressa pelo sim do final, tanta pressa pelo sim do final, que a gente pula algumas etapas que elas entregam o sim para nós. Que elas entregam, sabe? Que elas dão de bandeja para nós. Justamente pela ansiedade de esperar o sim do final, certo?
Porque a gente quer ouvir o sim antecipadamente quando ele ainda não é a hora de ser escutado. E quando a gente vai entendendo e vai respeitando essas etapas, o sim lá no final ele vai ficando mais fácil. Só que para isso eu preciso fazer o quê? Treinar minha mentalidade. Porque toda vez que entra um paciente na minha frente, toda vez que entra um paciente na frente de vocês, vocês esperam inconscientemente o desfecho dessa consulta, vocês não esperam. Quando vocês passam o paciente para o consultório, vocês já esperam o desfecho dessa consulta, né? Então, assim, quando a gente fala sobre mentalidade em vendas, a gente está falando que tudo é mentalidade. Existe um conceito por trás disso que está relacionado ao ambiente físico, ao mercado local e, inclusive, a variações de perfil de consumo, tá? Vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. Mas o que dita, o que guia pessoas venderem reabilitações completas por 150 mil reais e eu vender uma reabilitação completa por 70, 80. Não pensem que eu não tenho objetivos. Eu tenho objetivos, tá? Eu tenho objetivos. Eu quero vender uma reabilitação por 100 mil reais. Eu quero, tá? Até hoje, o ticket mais alto que eu vendi foi 96. Eu não cheguei no 100. E vocês sabem por quê? Eu sei dizer para vocês por quê. Porque a minha cabeça me barrou para apresentar os 100 mil, tá? Eu tô falando de um valor alto, mas eu tô falando e que isso vale para 1 mil, para 2 mil, para 5, para 10. O limite, ele tá na cabeça de vocês. O que dita hoje, por exemplo, mentores meus venderem reabilitações a 150 e eu vender a mesma reabilitação a 80 mil? Uma das questões que dita é a mesma, tá, gente? Eu não tô falando que é uma lente de contato mirabolante estratosférica de um planeta extraterrestre. Não é? É a mesma reabilitação. É a mesma, tá? O que dita isso, uma das coisas é a mentalidade. É a mentalidade. Outra coisa que dita, sim, o local onde a gente está inserido, o mercado onde a gente está. Nós temos regiões com diferentes poderes aquisitivos no nosso país. Nós temos regiões, por exemplo, a Maiara está lá no norte, a galera lava de ganhar dinheiro com soja, tá? Tem um potencial absurdo. Falei para a Mari Fagundes, a Mari no interior do Rio Grande do Sul, eu sou criada no interior do Rio Grande do Sul. Existe um oceano azul para nadar que vocês não fazem ideia de pessoas que ainda vivem sem dente, com dentadura, tá? Principalmente falando a nível de reabilitação, com dentadura, com próteses parciais, certo? E que se sentem que nunca ninguém olhou para elas e disse assim, tu merece fazer tua reabilitação, tá? Então, existem algumas variáveis, sim, dos locais onde a gente está, mas eu sou a pessoa que sempre vai escolher olhar para a variável positiva. Nós, por exemplo, morando em regiões mais metropolitanas, a gente tem uma concorrência absurdamente desleal. Absurdamente desleal. E nem por isso eu vou deixar a minha mentalidade ser afetada. Para vocês terem uma noção, nós, como clínica, fazemos pesquisa de mercado, tá? Não sei se vocês já fizeram, mas nós fazemos. A gente contrata pessoas e nós fazemos pesquisa de mercado em Taquara e em algumas clínicas da região, tá? E com pessoas treinadas, obviamente, para que essa pessoa possa saber exatamente o que ela foi comprar, tá? Para que a gente tenha balizadores, né? E para vocês terem ideia, a gente tem pessoas ali na região de Canoas, que nós temos muitos pacientes dessa região também, tá? Na região de Sapiranga, enfim, existem colegas dentistas vendendo é, uma boca inteira de resina por 3 mil reais, 5 mil reais. Vocês têm ideia do que é isso? Aí foi muito engraçado, porque daí a pessoa estava treinada, obviamente, né? Ela perguntou assim: Mas nossa, doutor, é barato, né? Eu encontrei outros lugares que custa muito mais, né? Ah, não, é que eu te entrego isso daí em 3 horas. Não importa o cenário que essa pessoa criou, e o pior é que eu fui olhar o Instagram dessa pessoa, e assim, aparentemente é uma resina bonita. Vocês têm ideia do que é isso? É uma resina bonita, um trabalho bonito. Eu não sei qual que é o adesivo que usa, qual que é a resina que usa, mas vocês imaginam que se eu, que sou dentista, fui lá e olhei, eu disse assim, tá satisfatório. Vocês imaginam o paciente? Então, o que eu quero dizer com isso é que sempre vai existir 1 milhão de desculpas.
Sempre vai existir um milhão de outros cenários. Sempre vai existir a questão, mas eu tenho clínica, ou eu não tenho clínica, eu trabalho para outros, ou não importa, eu não quero que vocês permitam que os pensamentos que são usados para arrumar desculpas na nossa vida permeiem o comportamento de vendas de vocês. Eu preciso que vocês aprendam a blindar a mentalidade de vocês, mais uma vez, confiando no que vocês vendem, certo? E para entender que quando a gente consegue encontrar essa confiança, essa autoconfiança, gente, literalmente, tá? Vocês sabem no perfil do paciente, quando ele entrou e pisou no consultório, na frente da consulta de vocês, vocês sabem quando vocês vão vender. E vocês sabem quando vocês não vão vender. E daí vocês, inclusive, param de gastar energia quando vocês sabem que vocês não vão vender, tá? Porque aí vocês sabem que não vale a pena. Solta. Solta isso. Gasta essa energia com alguém que só tem dúvidas ou com alguém que tem objeções, mas que é o cliente ideal de vocês, tá? Eu preciso que vocês entendam isso. Porque uma das coisas que eu prego para vocês e que para mim talvez seja a minha maior verdade hoje é: agenda cheia não é sinônimo de sucesso. Não é, tá? Uma agenda lotada, uma agenda abarrotada de pacientes, ela é sinônimo de exaustão a longo prazo. Ou até um médio prazo, tá? Não precisa nem de muito tempo. A curto prazo tu aguenta. Mas a médio prazo e longo prazo é sinônimo de exaustão. É sinônimo de bagunça de processos, bagunça de gestão, enfim. E eu não quero que vocês alcancem esse ponto, eu quero que vocês alcancem justamente o outro ponto, que ao mesmo tempo em que vocês cresçam a capacidade de vender, eu quero que vocês consigam entender que vocês conseguem organizar tudo isso. E isso só vai ser possível se vocês ajustarem muito fortemente a mentalidade de vocês, para vocês entenderem que vocês não vão vender para todo mundo. Vocês não vão vender para todo mundo, tá bom? Eu quero que vocês ah, saibam que as pessoas elas só compram de quem elas gostam. Vocês podem ser o melhor dentista do mundo, vocês podem ser o melhor médico do mundo, vocês podem ser a melhor físio do mundo, ter a melhor técnica possível que nunca ninguém soube fazer igual. Se eu não gostei de ti, eu não vou comprar de ti. Isso faz sentido para vocês? Tá? Às vezes vocês já devem ter, por isso que eu sempre digo, sempre se coloquem no lugar de cliente, sempre se coloquem no lugar de vocês como clientes. Se vocês já devem ter ido em algum lugar que, nossa, o serviço era legal, o atendimento era legal, mas a pessoa não bateu o santo, sabe aquela coisa não bateu o santo? E vai ter pacientes que não vai bater o santo com a gente. Então, se as pessoas não gostam de nós, elas não compram de nós. Aprendam a soltar. A gente não vai agradar todo mundo. Não vai agradar todo mundo, tá bom? O que a gente pode fazer é se esforçar para treinar e manifestar comportamentos, habilidades comuns a pessoas magnéticas. Vocês sabem o que é pessoas magnéticas? Vocês imaginam, né? Pela explicação da palavra, né? São pessoas que elas são extremamente agradáveis, convincentes, elas têm um poder de persuasão muito legal, sem parecer que elas estão persuadindo. E isso é treinável, tá, gente? Isso não é algo, existem algumas pessoas que elas nascem com isso, mas isso não é algo que é natural, para raras exceções, tá? As pessoas elas se tornam persuasivas e persuadir não é algo negativo. Persuadir é saber levar a pessoa para um caminho de uma condução, de um raciocínio, certo? Que vocês querem que ela faça, que vocês querem que ela vá por esse caminho, porém sem fazer parecer que vocês estão forçando ela por esse caminho. E existem algumas habilidades que elas são completamente treináveis. Tem um livro que eu preciso deixar registrado para vocês, e há dias atrás até o André perguntou, né, de orientações e de dicas de livros, né? Esse livro mudou drasticamente a percepção da minha vida em 2016. Ele é um livro pré-histórico, tá, gente? Se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vocês já leram esse livro? Não? Sim, alguns não. Beleza. Gente, esse livro, ele ensina a gente em coisas
básicas, coisas básicas. Ele deveria ser um livro de cabeceira. Eu li ele umas 3 vezes já. Eu tenho a versão azul grandona. Hoje em dia tem vindo uma versão pequenininha, uma versão mais shortzinha, tá? Mas enfim, é um livro que toda pessoa que quer aprender sobre relacionamento, sobre se tornar magnético, deveria ler. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Tem um trecho do livro que é muito marcante, que se eu sempre tivesse que dizer um único trecho do livro, eu falo, que Ô, Cristo, abre aquela janela ali para mim, por favor, acho que já vem claridade agora. Tem um trecho do livro que eu falo que é o seguinte: ele fala que o nome de cada um de nós soa como o canto dos anjos aos nossos ouvidos. E quantas vezes a gente de fato chama repetidamente as pessoas pelo nome? Isso é algo que é treinável. E é algo que às vezes, mas eu tenho dificuldade com o nome. Vence a dificuldade. Treina ela, tá? Encontra formas mentais, encontra formas, caminhos neurais para você conseguir vencer a dificuldade que você tem de chamar as pessoas pelo nome, porque isso é uma coisa que faz uma diferença incrível, vocês e a equipe de vocês, tá? Chamar a pessoa pelo nome várias vezes, repetidas vezes. Isso gera um vínculo de conexão, mais uma vez, soa como o canto dos anjos aos nossos ouvidos. Ou seja, a pessoa, ela começa se conectando contigo de uma forma muito diferente, tá bom? E por favor, uma dica. Isso aqui é dica de vida, tá? Se vocês não sabem como pronuncia o nome da pessoa, perguntem. Perguntem, tá? Sei lá, tem uma menina ali que me chamou no Instagram ontem, anteontem, o nome dela estava escrito assim, Marian, com um N no final. Das primeiras coisas que eu perguntei no áudio para ela, quando eu falei assim, só me ajuda a entender, por favor, como que eu pronuncio o teu nome? Eu falo Marian? Eu falo Mari? Me corrige, por favor? Vocês têm ideia do quanto vocês se preocuparam com o nome dessa pessoa? Tá? Eu detesto ser chamada por Fabiana. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. E não é porque eu acho feio o nome, é porque o meu nome é Fabiane, com E no final, tá? Enfim, o que eu quero dizer para vocês é: gravem essa perspectiva de chamar as pessoas pelo nome, gravem essa perspectiva de cuidarem desse tipo de detalhe, tá bom? E agora, até aqui tudo bem, gente? Precisam perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Beleza, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre, dentro da parte da mentalidade, eu preciso falar agora, sobre quebra de crenças relacionadas ao dinheiro. Vocês viram que, ó, já abre uma árvore gigantesca aqui, né? Porque aqui é que mora o pepino. Aqui é que mora o problema do negócio, tá? Vamos falar verdades que doem também, que eu preciso repetir para vocês. Vender barato e vender caro. Vamos corrigir essa palavra aqui, ó, porque depois eu vou compartilhar isso aqui com vocês e eu não quero compartilhar com erro. Vender barato e vender caro, você está vendendo do mesmo jeito. Lamento informar vocês. Lamento informar. Sabe por quê? Eu recebi no ano passado, ou no ano retrasado, eu nem me lembro. Uma coisa que me marcou muito, o Cris me fala que eu tenho memória de elefante, porque eu gravo as coisas desse tamanho, assim, né? É, eu recebi um colega nosso que tem 42 anos de profissão, não é 42 anos de vida, 42 anos de profissão. Vocês têm ideia da dificuldade que é conversar sobre esse tipo de assunto com uma pessoa de 42 anos de carreira, tá? E ele me falou o seguinte, que se eu conseguisse fazer com que ele saísse da minha consultoria, na época eu só vendia consultorias, se ele saísse da minha consultoria só conseguindo pronunciar a palavra vender, eu já teria atingido o meu objetivo, tá? Então vocês imaginam o tamanho do bloqueio mental que existe dentro de uma pessoa dessa para ele não conseguir falar a palavra venda, tá? O resumo da ópera é que ele saiu falando a palavra vender, tá? Eu vou vender para o meu paciente a reabilitação. Ele saiu, então deu certo, tá? Eu atingi meu objetivo. Mas como que eu quebrei essa crença na cabeça dele? Eu falei o seguinte: Fulano, saiba que. Eu perguntei assim: quanto que tu tá cobrando para fazer o que tu tá fazendo de graça? Não, não, eu cobro, tarará, custa tanto, beleza. Tá, então tá bom. Então teu problema não é vender, o teu problema é vender caro.
Não, não, é que daí eu acho que eu tô extorquindo o paciente, não sei o quê, enfim, aquela coisa toda, tá? Aí eu falei para ele o seguinte: se a tua coroa de porcelana tu cobra hoje R$ 1.500, se a tua coroa de porcelana tu cobrar R$ 2.500, saiba que das duas formas tu tá vendendo. Não sei se tu te deu conta disso. Só não vai vender se tu der essa coroa pro paciente. Vem cá, vou te dar um presente. Queridinho, né? Queridinho. Então eu falei para ele, saiba que você está vendendo de qualquer forma. Agora, escolha o tipo de venda que você vai fazer, certo? Porque aí não adianta você, como profissional bom que você é, vender barato e ser percebido como barato. E o coleguinha da esquina, que tu tá me falando que tu tem um ranço dele, que isso, que aquilo, porque ele vende não sei das quantas, que ele faz não sei o quê, e ele nem é tão bom tecnicamente falando. Vocês entenderam? Então, assim, eu lamento informar vocês, mas vocês estão vendendo de qualquer jeito. Então, aprendam que o dinheiro que existe nessa relação, ele é uma moeda de troca, única e puramente uma moeda de troca. Eu vou ensinar um raciocínio para vocês, um caminho neural, que é o seguinte: é só dinheiro. Vocês entenderam a simplicidade dessa palavra? Gente, é só dinheiro. É só um valor, tá? Quando a gente vai falar sobre crenças limitantes, eu sempre vou dizer para vocês assim: é só uma crença? É só uma crença. Como vocês acreditam hoje, se vocês não acreditarem, vocês vão passar a acreditar em outra coisa. Vocês entendem o quanto eu quero que vocês simplifiquem as crenças limitantes de vocês? Tá? É só um valor. É só isso. Quando vocês simplificarem isso, vocês vão entender que existem coisas muito maiores por trás do dinheiro. Que é sobre tudo isso que eu vim falando, que não é à toa esse raciocínio que eu fiz com vocês. A autoconfiança, vocês confiarem no que vocês vendem, vocês acreditarem de fato, vocês se tornarem pessoas magnéticas, vocês se tornarem pessoas que são que são atrativas, que são pessoas que geram o desejo de estar perto. Ninguém quer ficar perto de pessoas que se queixam, pessoas com energia baixa, com frequência baixa. Ninguém quer ficar perto, tá? Então vocês entendem que tudo isso é muito maior do que só o dinheiro. Gente, é só o dinheiro. É só o dinheiro. Repitam isso, pelo amor de Deus, é só o dinheiro, tá? É uma moeda de troca, tá? Outra coisa, vocês não podem julgar a capacidade financeira do paciente pelo bolso de vocês. Como isso dói na gente, né? Porque nós doutores, né? A gente se formou achando que ia ficar milionário. Eu não sei vocês, mas eu achei, tá? Eu achei. Eu fiquei frustradinha uns 2, 3 anos, porque eu pensei, meu Deus, cadê o meu salário de R$ 10.000 que eu não tô ganhando? Entendeu? Gente, é engraçado contar hoje, tá? Mas vocês não sabem o tamanho de sofrimento, tá? Mas enfim, gente, assim, nós vivemos uma realidade e eu tenho certeza, tá? Que todos vocês aqui fazem parte pela capacidade financeira mesmo, capacidade de ganhos, né? Fazem parte de 5% da população brasileira, tá? Talvez até menos, tá? Então saibam disso. Vocês já pararam para pensar nisso? Que vocês fazem parte de 5% da população brasileira? Porque a maioria absoluta, a maioria das pessoas, a maioria absoluta, hoje soma entre casais uma renda de no máximo R$ 8.000. Vocês sabiam dessa informação? Então, vocês pararam para pensar em que categoria que vocês estão? Então, se vocês se sentirem mais dessa maneira, vocês vão começar a entender que vocês conseguem fazer certas coisas por conta dessa capacidade financeira que vocês têm. Senão vocês não estavam aqui, gente. Vocês não tinham comprado a minha mentoria do valor que ela custa, tá? Então, sintam-se sim capazes, mas não julguem a capacidade financeira do paciente pelo bolso de vocês no momento. No momento. Eu vou acrescentar isso aqui, ó, tá? Sabe por quê? Porque eu, inclusive, passei muito tempo da minha vida, e ainda passo, né, gente? Espero que isso não acabe nunca. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo muitos investimentos financeiros dentro do consultório. E a gente está o tempo inteiro fazendo investimentos. Não é verdade? E aí parece que a gente não está ganhando dinheiro, né? Aí parece que a gente está sem grana. Só parece, gente. Só parece.
Porque se vocês estivessem sem grana, vocês não estavam dentro de um grupo de mentoria? Se vocês estivessem sem grana, vocês não estavam pensando em contratar um coleguinha para ajudar vocês a trabalhar? Se vocês estivessem sem grana, vocês não estavam pensando em comprar um equipamento de raio-x, que eu sei que tem colega pensando em comprar câmera fotográfica, eu sei que vocês não estariam pensando nisso, tá? Então, vocês são pessoas, sim, com capacidade. Vocês só, no momento, vocês estão focados em investir tudo dentro do consultório de vocês, porque vocês estão vivendo uma fase de crescimento. Então, excluam esse pensamento da cabeça de vocês quando vocês estiverem vendendo algo para o paciente. Excluam isso da cabeça. O paciente não pode perceber que vocês acham caro. Como é que o paciente percebe que vocês acham caro? Fulano, tratamento então, o tratamento ele vai custar 12 mil reais, mas assim, eu faço por 9. Gaguejou 200 vezes, falou o valor, já dá o desconto e tu pode fazer ainda em 10 vezes sem juros. Quem disse que eu quero fazer em 10 vezes sem juros? Quem disse que eu não quero pagar à vista? Quem disse que eu não quero pagar em 2 vezes? Imagina 2 vezes de 4,5, é bem bom, né? Vocês entenderam? E isso é uma capacidade treinável, e isso é algo que só vocês vão conseguir fazer. Eu desafio vocês. Eu desafio vocês a compartilharem comigo no grupo e com todos os colegas de vocês a evolução de vocês no primeiro posicionamento que vocês conseguirem ficar firmes para falar o valor de tratamento. Firmes, sem gaguejar, sem tremer a perninha, sem já imediatamente falar para eles sobre a questão de parcelamento, não sei das quantas, e carnê e cartão e não sei o que. Não importa. Eu quero que vocês compartilhem comigo. Vocês precisam aprender uma coisa. O nosso cérebro, ele muda com base em quebra de crenças. Quebra de crenças são relacionados a choques bruscos de realidade ou repetição. Se eu a vida inteira eu acreditei numa coisa, eu só vou mudar a forma como eu acredito se eu tive um choque brusco de realidade que eu não desejo que vocês precisem ter, porque normalmente são coisas relacionadas ao emocional, tá? São perdas, são acidentes, são coisas mais drásticas que eu não desejo que vocês tenham. Eu desejo que vocês aprendam a mudar o padrão mental de vocês com base na repetição. Para vocês mudarem o padrão mental com base na repetição, vocês precisam começar pela primeira vez. Se vocês falharem na primeira vez, façam a segunda. Se vocês falharem na segunda, façam a terceira, tá? Agora, quando vocês começarem a conquistar certas coisas, ensinem para o cérebro de vocês a empilhar conquistas. Empilhem conquistas. Empilhar conquistas significa dar autoconfiança para vocês de uma forma que vocês não conseguem imaginar. O cérebro de vocês se torna capaz, ele se sente capaz. E se sentindo capaz, ele vai se sentir muito mais confiante para a próxima passada de orçamento que vocês vão ter que fazer. Tá? Lembrando sempre, é só um valor, gente. É só um número. É só dinheiro. Não tem coisa muito maior por trás do que vocês estão entregando? Só dinheiro. Minimizem a importância do número que vocês estão entregando para o paciente. Tá? Isso com certeza vai fazer uma diferença imensa na autoconfiança de vocês na hora de passar o orçamento, na hora de passar o preço, tá? Lembrem que eu quero que vocês modelem tudo, né? Afinal, se vocês me escolheram como mentora, eu imagino que vocês possam encontrar várias formas de modelar o meu comportamento. Como é que eu passei o orçamento para vocês do custo da minha mentoria? Vocês sabem, né? Vocês não precisam falar, mas vocês sabem, tá? E a gente está falando de uma mentoria de alto ticket. Eu quero que vocês treinem essa capacidade de passar esse tipo de valor, esse tipo de orçamento para o paciente de vocês. Se vocês gaguejarem, se vocês titubearem, se vocês não confiarem no orçamento que vocês estão passando para o paciente, ele vai perceber e ele não vai comprar. Ele não vai comprar. Não importa o valor que é, ele não vai comprar. Tá bom? Fale para o paciente que você, diferente de outros colegas, vai apresentar o que existe de melhor. Eu já vou explicar isso aqui para vocês, tá? A decisão de compra sempre é do paciente. Deem o poder de decisão para ele. Eu dei o poder de decidir para vocês.
Eu ajudei muitos de vocês a negociar e a gente vai falar sobre isso também. Mas eu dei o poder de decidir para vocês, tá? Eu estava ali, ou vocês estão ali como dentistas, né? Para conduzir o paciente em relação à melhor decisão. Valorizem o merecimento do paciente e ele passa a ter desejo de comprar aquilo. Foi isso que eu falei para Mari Fagundes, lá dos pacientes do interior, porque eu atendo alguns pacientes do interior ali em Taquara, tá? Que eles fazem 500 quilômetros, 600 quilômetros. Eles têm dentista lá na minha cidade. Eles têm, gente. Tem gente que bota implante lá em Alecrim, tá? Tem gente que faz lente de contato lá em Alecrim, tá? Só que pergunta, gente, quantos desses pacientes receberam a oferta do tratamento? Perguntem, gente. Quantos deles estão indo a vida inteira no mesmo dentista e o dentista nunca sentou, pegou a cadeirinha, sentou assim e disse assim: Fulaninho, senta aqui, deixa eu te contar uma coisa. Fulano, olha só, a vida inteira eu te atendi e nunca existiu tantas possibilidades. Eu tô ensinando, tá, gente? Tô ensinando, tá? E nunca existiu tantas possibilidades de tratamento como existe hoje em dia. E como dentista que te acompanhou há tanto tempo, eu me sinto na obrigação hoje de compartilhar contigo que, da forma como tu está hoje, não é mais a melhor maneira de se estar, tá? Eu quero te dizer que essa prótese, ela te ajudou por muito tempo, a gente tem que agradecer, existiam formas de reabilitar, de botar de volta os dentes que estavam faltando, mas hoje existe algo muito melhor. E eu quero te apresentar o que existe o que existe de melhor para você em relação à reabilitação, tá? E aí tu vai te perguntar assim, ai, mas por que que ninguém nunca me apresentou isso antes, doutor? Sabe por quê, fulaninho? Eu vou te contar um segredo, tá? Porque a maioria dos dentistas pensa assim, ó, eu não vou nem apresentar porque ele não vai comprar, daí eu vou perder tempo, entendeu? Tá? Mas eu sou diferente dos outros dentistas. Então eu vou te apresentar o que existe de melhor. A decisão de comprar é tua. Se tu não alcançar o que existe de melhor, beleza, tudo certo. Tu vai me dizer e eu vou pensar numa alternativa junto contigo tão boa quanto, que vai ter alguns ônus, digamos assim, mas eu vou começar te apresentando o que existe de melhor. Eu, como cliente, não gostaria de receber como de cara uma alternativa baratinha para consumir. Isso faz sentido para vocês? Ah, explode a cabeça, não explode, Mari? Eu tô falando pra vocês, isso é a visão, isso é a visão de alguém que fez isso, gente. Eu precisei quebrar essas crenças, eu precisei fazer isso. Eu encenei aqui porque é como eu falo pro meu paciente. Eu falo desse jeito, tá? Eu boto a mãozinha no ombro, tá? Que tem aquelas técnicas de PNL, mais pra frente eu vou ensinar você sobre isso, tá? Mas eu boto a mãozinha no ombro ou eu me comporto exatamente da mesma maneira se ele tá assim, ó. Eu faço igualzinho a ele, igualzinho, tá? E eu olho pra ele, se ele tá assim, eu digo assim, fulano, deixa eu te contar uma coisa. Assim, sempre foi assim, tá? Mas hoje existe XPTO, enfim, que eu tenho certeza que faz sentido pra ti. Se você não quiser, se você achar que não é o momento, a decisão é tua. Deem o poder de decidir pro paciente. Isso mostra que vocês não estão implorando ou querendo vender, vocês estão querendo o melhor para ele. Vocês entenderam o quanto isso é forte, o quanto isso é potente, tá? Uma vez que o paciente se sente merecedor, que alguém olhou para isso e disse, cara, o paciente ele passa a desejar aquilo. Ele pode não comprar nesse momento, mas ele vai voltar para comprar de vocês. Sabe por quê? Porque vocês apresentaram isso para ele. Porque vocês despertaram esse potencial dentro dele como um merecedor de comprar aquilo ali. Tá? E tudo isso que eu tô falando vale para tratamentos pequenos, mas isso vale para tratamentos imensos, gente, reabilitações grandes. Quando eu alcançar a meta, quando eu bater o 100 de faturamento para um paciente, eu vou contar para vocês, eu vou empilhar essa conquista. E eu quero que vocês empilhem e não pensem no valor. Lembrem, gente, pelo amor de Deus, é só um número. É só um número. Vocês me desculpam se às vezes eu vou ser enfática demais, mas essa sou eu, tá? É só um número. Eu quero que vocês se desprendam das crenças financeiras que vocês aprenderam uma vida inteira, que vocês repetiram durante 30, 35, 40 e poucos anos, não me importa.
Eu preciso que vocês se desprendam dessas crenças. Isso vale para qualquer tratamento que vocês estiverem vendendo. Qualquer tratamento. Seja uma reabilitação, seja um tratamento de rejuvenescimento facial, seja um protocolo de harmonização, seja um tratamento fisioterápico, Thaís, com as tuas pacientes que tu tem, seja um protocolo de emagrecimento da doutora Priscila, seja um protocolo de longevidade que a doutora Priscila e o doutor Mário podem desenhar juntos. Tá? Porque olhem bem, gente, quando eu falo que é muito maior do que isso, né? Eu estava falando o seguinte: vocês imaginem que o Dr. Mário, só para deixar esse exemplo, porque tem várias coisas que depois vocês podem ir pegando para vocês, tá? Ele é ortopedista especialista em joelho. E a doutora Priscila é especialista em medicina de longevidade, emagrecimento, vida saudável, tá? Quantas pessoas têm problema no joelho por conta do sobrepeso? Quantas pessoas o doutor Mário talvez não consegue tratar com uma qualidade que ele gostaria de tratar porque a pessoa não se ajuda, né? Mas ela não se ajuda por quê? Porque ela está com sobrepeso. Então, vocês imaginem que na minha cabeça, com essa visão de negócio, já passa justamente um protocolo de longevidade completo. E aí vocês estão entendendo que é um benefício muito maior do que só uma moeda de troca? É vocês darem vida para esse paciente. Não importa o que vocês fazem. É vocês darem vida para esse paciente. Ele vai emagrecer, ele vai não ter mais dor no joelho, ele vai conseguir ser uma pessoa que dorme melhor, ele vai ser uma pessoa que sorri melhor, que come melhor, não importa, tá? Então, vocês estão ali para conduzir esse paciente. Se vocês não apresentarem o que vocês fazem como vendedores que vocês são, saibam que ninguém nunca vai comprar de vocês. Não esperem esses pacientes sentarem na frente de vocês e dizerem: doutora, tu tem uma reabilitação de 50 mil reais para me apresentar? Eu quero comprar. Doutora, tem um tratamento de rejuvenescimento facial e de recuperar minha motricidade de 15 mil reais que eu quero comprar? Eles não vão falar isso, gente. Tá? Lamento informar para vocês. Eles não vão. Muitas das reabilitações que eu vendo são coisas que o paciente não entrou para comprar uma reabilitação. Isso vai explodir a cabeça de vocês, tá? Porque vocês vão dizer assim, ó, eu tô com a agenda cheia, eu tenho vários, mas eles vêm para fazer um procedimento pequenininho, eles vêm para fazer uma restauração, eles vêm para fazer só um botox, tarará, e eu vendo aquilo ali. A maioria dos pacientes, quando eles vêm até mim, eles não vêm dizendo assim, nossa, eu quero fazer todas as minhas lentes de contato. Ele vem achando que 6 lentes vão resolver o problema dele, vai resolver o problema deles, tá? E eu preciso vender 20 lentes, preciso vender 24, 26, tá? Então, assim, ele não vem dizendo para ti que ele quer gastar 50 mil reais. Não vem, tá? E na maioria das vezes, na maioria, quando a gente vai qualificando o nosso paciente com o passar do tempo, na maioria das vezes, esse paciente, ele procura a gente quando ele tem um pouquinho de dinheiro guardado. Isso aqui é a realidade, gente, de quem tá há 11 anos fazendo isso, tá? Há pelo menos 8. Eu não vou dizer 11, porque os 3 primeiros da minha vida foram só tentando me encontrar, né? Então, vamos dizer 8, tá? Mas, enfim, o que eu percebo ao longo desse tempo todo, com essa experiência de sempre querer vender alto ticket, sempre querer vender tratamentos bons e tratamentos caros, é que quando eles nos procuram, alguma coisinha de dinheirinho guardado eles têm, tá? Então, mais uma vez, não meçam o bolso do paciente pelo bolso de vocês. Joia? Conduzam ele para essa decisão, apresentem. Eu vou até dar um outro exemplo aqui para vocês que eu quero que vocês gravem também, que é o seguinte, tá? Se o paciente ele veio, sempre que ele veio para fazer uma avaliação sobre qualquer procedimento, sobre uma restauração, veio fazer uma limpeza, tá? Não importa o que ele veio fazer. Eu preciso que vocês tenham um protocolo dessa consulta, que é o que eu vou passar ali embaixo para vocês, tá? Porque aí isso vai se tornar rotina para vocês, esse discurso. O discurso exato que eu apresentei agora para vocês, sobre apresentar o que existe de melhor para esse paciente. Fulano, seguinte, eu sei que tu veio só para fazer a limpeza, tá? Só que eu vou te dizer uma coisa. Tu tá me entregando o cenário perfeito para eu poder fazer um exame completo em você. Sabe por quê? Porque tem paciente que vem aqui fazer uma consulta de avaliação para saber o que ele precisa fazer, só que eu não consegui limpar, certo? Se eu não limpo, eu não enxergo direito. Então, imagina que você fazendo a limpeza, eu tenho um cenário perfeito para fazer uma avaliação completa da tua saúde bucal. E através dessa avaliação completa, eu vou poder te entregar o diagnóstico de como está a tua saúde bucal hoje. E tu vai sair daqui sabendo que ou tá tudo bem, e tu tá liberado, tá de alta,
ou tem algumas coisas para serem resolvidas, tá? E aí, nesse algumas coisas para serem resolvidas as coroas das restaurações que estão infiltradas, as lentes de contato do ponto de vista estético, porque não pensem que uma pessoa desse Brasil, com a visão estética que a gente tem, não queira ter um sorriso bonito. Não pensem, tá? Não pensem. Aí vai entrar as lentes de contato, vai entrar as coroas que vocês querem vender, vai entrar uma ortodontia vendida por protocolo, por tratamento e não mais por mensalidade, tá? Vocês vão mudar isso drasticamente, vou ensinar vocês a mudar, tá? Mas o discurso, ele é esse é um protocolo de uma consulta sempre que alguém sentar na tua frente. Essa pessoa pode ser um paciente novo, esse paciente pode ser um paciente velho, esse paciente pode ser quem veio para fazer uma limpeza, pode ser quem veio para uma restauração, ou pode ser quem veio para fazer uma avaliação para uma reabilitação completa. Não me importa, tá? Isso é vender, isso é mentalidade, tá bom? E vocês não estão fazendo nada errado, certo? O nome disso, gente, isso é o que vai se aproximando, aliás, para essa palavra que eu tanto gosto de falar, né? O nome disso é prosperidade. É quando a gente está vibrando. Eu sou abundante, independente do dinheiro que você vai me pagar. Entendam a potência dessa frase. Vocês têm que repetir isso para o cérebro de vocês. Eu sou uma pessoa abundante, independentemente do dinheiro que você vai me pagar. Sabem a teoria do contigo ou sentigo? Tá? É a teoria do contigo ou sentigo. Gente, é só o dinheiro. É só o dinheiro, tá? Isso não é desprezo, isso é só diminuir a importância. Então, se a gente, porque o dinheiro não tolera desprezo, tá? Não é isso. Ele não tolera, no comportamento financeiro ele não tolera, tá? Mas ele também não tolera perseguição. Ele foge, certo? Então, o comportamento ele tá assim, ó, gente, num limbo entre essas duas situações, certo? E vocês vão ir refinando o olhar de vocês cada vez mais para isso. Então, isso é prosperar. Prosperar é o que eu sempre falo para algumas pessoas, é sair do consultório às 5:30 da tarde. É pegar o filho na creche, pegar o filho na escola, isso é prosperar, tá? Para outras pessoas, prosperar é estar faturando 50 mil reais e querer faturar 100. Para outras pessoas, prosperar, desculpa, é só montar o consultório bem montado, né? Entregar o consultório com qualidade, entregar um tratamento com qualidade. Para outras pessoas prosperar vai ser comprar um carro novo que ele sonha desde criança. O Cris, ele botou o Mustang dele na tela de fundo do celular e ele tem esse sonho. Isso também vai ser um sinônimo de prosperar para ele. Então, eu quero que vocês entendam que prosperar, o significado de prosperar, ele é justamente isso. É vocês entenderem que o dinheiro é uma moeda de troca necessária, porque vocês não vão fazer caridade, tá? Mas eu preciso que vocês simplifiquem. É só o dinheiro, com esse tom, entendeu? É só o dinheiro. Tem coisas muito maiores por trás disso tudo, que guiam esse raciocínio que eu fiz com vocês aqui, tá? Da autoconfiança, das quebras de mentalidade, do benefício que vocês estão entregando pro paciente quando vocês apresentam o que existe de melhor. Isso transforma vocês internamente. E aí, externamente, as coisas aparecem. Do nada. Milagrosamente. Elas vão aparecer. Mas elas só vão aparecer quando vocês se transformarem internamente. Thaís, pode falar. Depois eu vou pro meu próximo bloco. Tá. Uma coisa que tu falou sobre os pacientes geralmente já terem um pouco de dinheiro guardado para começar o tratamento, né? Eu vejo que na FIS isso é bem diferente, assim. E claro, eu ainda não segui tudo direitinho, tem paciente que eu esqueço de falar para dar entrada. Mas para alguns que eu falei, eu vejo que eles já não vêm com esse pensamento, porque a FIS geralmente tu paga por sessão, sabe? Tu tem alguma sugestão nesse sentido, ou Ok. daí nesse caso eu só adapto, porque daí também entra como fluxo de recebíveis, né? Sim, é bom Mas também, né, Thaís? É bom também, é, tá? Até porque o teu custo talvez ele seja menor, né, Thaís? Do que muitos de nós sim, procedimentos para arcar com custos. Então, talvez a tua é, flexibilização de entrada ela é muito melhor, tá? sim, Mas não tenho custo para começar, por exemplo, né? exato, exatamente, é o teu tempo, digamos assim, não é que tu não tem custo, tu tem tempo, né? O que custa é o teu tempo, tá? Tu não tem um fornecedor para pagar como a gente tem, tá?
Agora, o que eu vou te dizer que vai amenizar drasticamente isso, tá? É você. Vamos lá, a gente precisa antecipar as objeções para o paciente, tá? Então, o que que tu vai fazer? Sabe quando eu disse que, fulano, diferente de outros dentistas, eu vou te apresentar o que existe de melhor. Você vai repetir exatamente isso. Fulano, diferente de outros fisioterapeutas, eu não trabalho por sessão. Tu vai perceber que o que eu faço é te entregar um plano de tratamento. Porque, como especialista XYZ nessa área, eu não consigo entregar o resultado que você está buscando em uma sessão isolada. Você vai pegar o seu dinheiro, você vai botar no lixo e ele não vai surtir o efeito. E isso não me serve, tá? Então, quando tu antecipa isso antes de passar o orçamento, não é depois, Thaís, porque depois é justificativa. Antes é modo de trabalho. Tá? Então, antes de passar o teu orçamento, tu vai passar para esse paciente essa orientação. Tu vai dizer assim, fulano, então, muito bem, eu concluí o teu diagnóstico, eu quero agora te apresentar o teu plano de tratamento. Tu vai perceber uma grande diferença em relação aos outros fisioterapeutas que talvez tu já tenha convivido, que talvez tu já tenha passado por tratamento e que você inclusive me disse que não funcionou. Olha esse discurso, Thaís, tá? E eu vou te dizer por que que não funcionou. Não funcionou porque esse tratamento ele não funciona quando você faz sessões isoladas. Uma coisa é totalmente dependente da outra. E isso me levou a criar a metodologia XYZ, que permite que eu entregue um plano de tratamento para você. Então, antes que você me pergunte, eu não trabalho por sessão. O meu trabalho é diferente. Tá bem? Entendido? E aí eu Passei. já entro com a questão do. Eu trabalho com a metodologia XYZ e geralmente os pacientes fazem uma entrada e depois parcelam o restante. Isso aí, tá? E tu só vai falar isso, Thaís, depois que tu passou o orçamento, tá? Depois eu vou falar um Sim. pouco ali para você sobre isso, tá? Depois que tu passou o orçamento, tá? Então, e assim, Thaís, vamos lá, tá? Falando agora sobre a Thaís, tá, gente? Porque dentro do plano de ação dela, a gente determinou alguns objetivos ali, né? Sobre os orçamentos, e enfim, que ela vai passando, tá? E a gente reprecificou muitas coisas com base não em técnicas diferentes. É o que ela já faz. É só embalar ela como a autoridade que ela é, porque a Thaís faz algo dentro da fisioterapia. Depois eu convido vocês a verem lá no Insta dela, tá? Que eu particularmente não conhecia, tá? Então vocês imaginam o quanto isso é diferente. Só que na mentalidade antiga da Thaís, ela ainda não tinha nem enxergado isso. Agora ela enxergou. Então agora ela está no processo de construção dessa autoridade. Certo? Então, cada uma das dificuldades que forem surgindo são tijolinhos de construção. E isso vale para vocês da mesma maneira, tá? Cada dificuldade que vocês forem sentindo na hora de passar o orçamento, o planejamento, são só tijolinhos de construção. Beleza? Podemos avançar, né? Muito bem. Bom, gente, isso aqui é só repetir um pouco o que a gente falou. O comportamento dos melhores vendedores que vocês conhecem. Comecem a observar com esse olhar. Quando vocês forem em lojas de roupas, quando vocês forem trocar o carro de vocês, numa oficina de revenda autorizada, quando vocês forem comprar produto de construção para reforma ou para casa que vocês estão construindo, comecem a observar, tá? Qual é o comportamento dos melhores vendedores? Como que eles se comportam? E modelem, gente. Vender é um estilo de vida. Eu vou antecipar essa frase aqui, ó, porque ela faz sentido aqui, tá? Vender é um estilo de vida. Então a gente passa a olhar tudo à nossa volta com a mentalidade voltada para vender. E vocês não estão se tornando mercenários, tá? Vocês não estão se tornando mercenários. Antes que vocês verbalizem isso, tá? Vocês vão verbalizar o contrário, tá bom? Isso é quebrar crenças, tá? Vocês precisam vender por um preço justo o trabalho de qualidade que vocês entregam. Eu não vou admitir que vocês não entreguem preço justo, tá? E você sabe o que é preço justo, né? Preço justo é preço bom, não é preço barato, tá? Porque justo é justamente a qualidade de quem vocês são, tá? Vocês são profissionais bons demais para cobrar barato, tá? Essas aqui são as características.